Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o advogado Aires Furquim Cabral e vamos conversar um pouquinho sobre esse universo político e os reflexos disso para o agronegócio. Aires, bom dia. Bom dia, Fabélia, e bom dia a todos os seus telespectadores. Bom, quando a gente fala desse universo político, às vezes alguns telespectadores podem ficar assim, mas o que isso reflete tanto no nosso dia a dia? No agronegócio isso ainda é mais rápido, não é? Bom, vamos fazer uma análise assim do dia de ontem, por exemplo. O Brasil, nessa bagunça toda política, vinha crescendo a níveis que nós nunca imaginávamos que ele seria capaz de crescer nessa crise. Ou seja, tivemos nos 4 primeiros meses desse ano, crescimento no porte de 1%, para quem esperava crescer 0,1%. Agora veja, a política foi complicando, que politicamente perdemos um dos maiores mercados do mundo da carne, que é os Estados Unidos. Ontem saiu um estudo do próprio Ministério da Agricultura que 75% dos poucos empregos oficiais que foram criados esse ano vieram do agronegócio. Bom, o que acontece ontem? O ministro Blairo Maggi está nos Estados Unidos para defender a nossa carne e explicar que nós não vendemos carne de segunda, é só carne de primeira qualidade, mas larga o principal evento, que é junto ao FED, nessas explicações, e vai a um evento de política em Washington defender a estadia de um presidente tão combalido como é o presidente Temer, ainda no poder. Ou seja, aquilo que temos de mais forte, que é o agronegócio, começa a ser combalido pela nossa principal liderança, porque troca a vida, o progresso, em troca da permanência da corrupção no governo. Ou seja, tem ali uma troca do produto pela política. Começa a deixar o segmento em defesa de um momento. Eu diria que troca-se a instituição, que é o país, é o desenvolvimento do segmento do agronegócio, Ministério da Agricultura, em troca da própria necessidade de permanência no poder. Porque se nós fizermos uma análise, nós não precisamos de muito tempo. Nós estamos há aproximadamente 18 meses da posse do novo presidente da República. Se eles ficassem só quietos, já era muita coisa. Nós chegaríamos lá muito bem. O problema é que eles se manifestam de forma absolutamente imoral para tentar permanecer por esses 18 meses no comando do país. Nós podemos dizer que nesse momento, se não atrapalhasse, gera muita ajuda? Veja, Fabélia, nós não podemos fazer uma análise assim tão pura sem analisarmos os números. Nos últimos 2 anos nós perdemos 3,5 milhões de postos de trabalho no Brasil. E este ano o agronegócio criou 120 mil postos de trabalho. Ou seja, se eles forem ausentes, nós já somos presentes e de vanguarda. O problema é que eles não são ausentes, eles são presentes para o mal. E aí só vem piorando a situação. E quando a gente fala da pecuária em específico, eles têm conseguido ser ainda mais presentes nesse mal. Vamos imaginar que nós tínhamos um problema burocrático dentro do Ministério, que era a facilitação da documentação para exportação. Isso não vai na carne. Isso não fez com que o produtor tivesse dificuldade em produzir, em fazer uma carne de qualidade. Isso era para agilizar. O que acontece? Quando a burocracia entrou lá dentro, criou a tal de carne fraca. E nos enfraqueceu como os maiores produtores de carne do mundo. Quando, na verdade, a nossa carne não é fraca. No universo de 6 mil plantas frigoríficas, dos mais diversos segmentos, apenas 6 tinham problema. É um número absolutamente irrisório, menor do que tem nos Estados Unidos. Ainda eram ali estruturais. Exatamente. Não era a carne produzida que trazia problema. Eu vou te dar um dado extremamente importante.
A nossa carne, que o americano diz que chegou lá, purulenta, ela na verdade não traz essa situação. O que nós temos que mostrar? Mas isso não precisa mostrar aqui no Brasil, porque nós sabemos, tem que mostrar lá nos Estados Unidos. A nossa carne, que é vendida in natura para os Estados Unidos, em 80% é o dianteiro. E a vacina é feita vamos dizer assim, no início do pescoço. E se essa vacina tem causado tumoração, ela é tumoração externa. Ou seja, ela é convertido, o agente que leva a imunidade é convertido em pus e fica localizado. Não é geral, mas acontece muito. Então, com a limpeza precisa-se de 18 cortes específicos para você conseguir chegar em um pus emprenhado na carne. Eu não vi ninguém falar sobre isso. Todo mundo foi dizer que o produtor tem que ver a agulha. Não, nós não temos esse problema. O nosso problema é que nós estamos vendendo mal. Então, se a vacina tem um condutor errado, vamos mudar o condutor. Não é a forma de criar, de recriar e de engordar a nossa carne. E só para a gente fazer aqui um esclarecimento muito simples, porque nós temos muitos telespectadores que não são do meio, mas que gostam de acompanhar o nosso programa. Nós já temos, e o Aires, como produtor e conhecedor do assunto, também pode confirmar isso, a informação de técnicos que a vacina já é feita nessa região, porque é uma carne mais barata e que há possibilidade, são aqueles nódulos que formam aquela glândula ali, e que, como você disse, não tem nenhuma contaminação para a carne, é só aquela área localizada ali e é para ser excluída mesmo quando isso ocorre. E lembra que ali é uma região subcutânea, ele não tem contato com a carne. Essa que é. Por isso que eu disse que são 18 cortes para você conseguir chegar em um lugar que tenha purulência. Isso é muito superficial. Agora, muito importante... Esses 18 cortes que você se refere são partes... Isso. Né? Tipo assim, vamos colocar ali, é um dianteiro disso, um dianteiro daquilo. Você tem que pegar, por exemplo... 17 o dianteiro, partes. O dianteiro tem muita carne. Então, você vai subdividi-lo em 18 partes. E uma delas pode ter. Isso. Agora, o que é interessante, que a gente tem que fazer uma análise, que nós estamos caminhando para um mundo extremamente mais moderno, que é vender carne sem a vacinação. E eu acredito que no espaço de 6 a 8 anos, nós estaremos livres da vacinação da febre aftosa. Nós teremos erradicado ela na vacinação e agora erradicado em definitivo. Erradicar a vacinação também. Isso implica dizer que nós estamos caminhando para disputar o mais seleto dos mercados, que nem é o americano, que é o europeu. Ou seja, na verdade, lá nos Estados Unidos, essa briga com relação à nossa carne, esse embargo, não é pela qualidade, é pela política. É por isso que eu fico contrariado quando o ministro está lá mostrando a nossa política de carne e larga para ir fazer um contraponto ao que o procurador-geral Rodrigo Janot está fazendo em Washington essa semana, que é dando uma série de palestras. Ele foi convidado, inclusive, pelo Washington Memorial, que é um instituto muito grande que estuda o Brasil, para falar. Interessante que ele não conta a simpatia de condenação, ele conta o quanto ficou perplexo por descobrir o nível de corrupção que estamos. Então, na hora de trabalhar, nós estamos fazendo política para permanecer e não para valorizar, vamos dizer assim, a instituição Brasil. Eu quero agradecer a sua participação conosco e, com certeza, nós o buscaremos outras vezes para a gente falar um pouco mais dessas questões. Obrigada. Sou eu que agradeço. Depois do intervalo, mais notícias do agronegócio aqui no Sucesso no Campo.